Vamos lá. Descobrir o propósito da sua vida. Diminui a ansiedade. Quando você pensa nessa relação entre propósito, dons e ministério, aí você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você descobre os seus dons, você conhece então aí o seu ministério, e aí você já vai saber como que Deus quer que você participe do propósito dele para você, o que que isso gera, quais são os benefícios, diminui a ansiedade. Pelo menos nessa área, diminui muito a ansiedade, irmão. Há muito crente ansioso que vive pulando de cargo em cargo ou até de igreja em igreja. Por quê? Porque ele ainda não descobriu o propósito da vida dele. Então ele fica ansioso porque ele ama a Deus. Ele ama a igreja, ele ama, né? Ele ama as pessoas, ele ama servir, mas ele não sabe. Então ele fica ansioso porque tenta uma coisa, tenta outra. É mais ou menos, coloca a pessoa na empresa e bota lá, ela não fala o que ela tem que fazer. Como é que ela vai? Tá chegando o fim do mês. Ela vai ficar como? Ansiosa. Então, descobrir o propósito da sua vida diminui muito a ansiedade. O que mais? Alimenta a significância existencial. Todo mundo sente que existe para um propósito. No livro do Rick Warren, você vai ver isso. No e-book que está lá no módulo 3. Né? Você não está aqui por acaso. Ele fala sobre isso. Se você puder, lá o e-book é só o capítulo 1. Se você puder, eu aconselho você aqui a comprar o livro inteiro, tá? Que vem uns 40 capítulos. Não é um livro grosso, não. Cada capítulo tem lá 3 páginas, se não me foge a memória, tá? Mas são 40 capítulos. E lá vai assim te dar uma perspectiva, uma visão, vai mudar muito a sua visão para melhor dentro disso aqui que a gente está falando sobre propósito. Uma Vida com Propósito é o nome do livro. No curso aqui, você pode baixar o e-book gratuitamente, tá? É o resumo, tá certo? Então, todo mundo sente que existe para algum propósito. Mas enquanto a gente não descobre especificamente qual é esse propósito, né, a gente se sente meio perdido no mundo. Quando a gente descobre o propósito da nossa vida, isso alimenta a nossa significância existencial aqui. Tá? Existencial. Certo? Não estou falando de eternidade, não. Estou falando aqui. Potencializa impacto na vida das pessoas. Olha, presta atenção no que eu vou falar. O nível de influência que você tem sobre as pessoas é determinado, se determina pelo seguinte: se você está ou não cumprindo o propósito da sua vida. Se você não está cumprindo o propósito da sua vida, o impacto seu sobre a vida das pessoas é fraco. Sempre será fraco. Sempre será fraco. Mas quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, o seu impacto sobre a vida das pessoas é potencializado. Por quê? Porque todas as suas energias, todo o seu potencial, ele é canalizado, ele é direcionado. Tem foco. Entende? Então, o seu impacto na vida das pessoas, ele é potencializado, ele aumenta. Isso é importantíssimo. Nós vamos falar sobre fazer o exercício do foco, né, em lições à frente. Mas esse é outro benefício. Outro, aumenta a produtividade. Óbvio. Né? Se você está fazendo o que você foi chamado para fazer,
com as ferramentas divinas que Deus te confiou, é claro que você vai ser mais produtivo do que se você estiver fazendo algo que você não foi chamado para fazer e nem tem ferramentas próprias para fazer. Ou se tem ferramentas, não sabe usá-las. Mas no nosso caso, né, no caso do cristão, ele não tem ferramentas. Você só tem as ferramentas que são suas, que são os dons que Deus te deu. Então, quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, isso aumenta a sua produtividade. Você é mais eficaz e mais feliz. Gera realização pessoal, né? Consequentemente, você se sente mais pessoalmente realizado. Não tem coisa pior do que você fazer o que você não sabe fazer. Tem coisa pior. É muito ruim, né? Te deixa para baixo. Você não sabe fazer. Não sabe e não tem a menor vocação para aquilo. Agora, se você tem vocação para aquilo, você é bom, é seu ponto forte, você sente realização pessoal. E honra o Criador e o Redentor quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida. Claro, ora, quem é que opera os dons? É o Pai. Quem é que comprou os dons? É o Filho. Quem é que distribuiu os dons? É o Espírito. Então, quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você honra o seu Criador. Você honra o seu Redentor. Ok? Ministério é determinado pelos dons. Nós vamos falar um pouco mais sobre dons no módulo dons, tá? Mas pega isso aqui. O ministério é determinado pelo quê? Pelos dons. Uma vez, quando estava pastoreando uma igreja, 2 obreiros marcaram um gabinete para mim. Eles não marcaram um gabinete comigo, não. Marcaram um gabinete para mim. Pastor, tem um gabinete marcado para o senhor. E aí foram lá os 2. Chegaram os 2, né? Tudo assim, né? Todos cheios de si. Aí fala assim, pastor, a gente quer saber o que a gente vai ser na igreja. Aí eu falei assim, como assim? A gente quer saber o que a gente vai ser na igreja. Se a gente vai ser pastor, se a gente vai ser presbítero, se a gente vai ser missionário, evangelista, a gente quer saber. Porque eu só ensino, e o que eles estavam querendo dizer é o seguinte, né? Se não dá um cargo pra gente e tal, o que a gente quer saber, o que a gente vai ser. Aí eu virei para eles e falei assim, vocês acham que sou eu que decido isso? Aí ele falou assim, ué, não é não? Eu falei assim, claro que não. Vocês acham que são vocês que escolhem isso? O ministério? Aí ele disse, ué, não é não? Eu falei assim, claro que não. Aí eu falei assim, quem é? Como é que funciona? Só uma outra pessoa já escolheu para vocês. O que vocês precisam é descobrir. Então presta atenção. Aí eu acrescentei, né, com eles e falei assim, ó, agora vocês podem ter certeza de uma coisa. Seja lá qual for, eu estava falando que é Deus, né? Deus é quem escolhe o ministério que ele quer que a gente exerça. Como que ele escolhe? Como que ele comunica, aliás, qual é o ministério que ele escolheu para nós? Com os dons que ele distribui. O ministério é determinado pelos dons. Descobre os dons, você descobre o ministério. Descobre os dons, você determina o ministério. Certo? Então falei para eles, agora vocês podem ter certeza. Seja lá qual for o ministério que Deus tem para vocês, vocês podem ter certeza que comigo aqui, eu vou fazer de tudo para desenvolver vocês. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que eu estava falando para eles, há anos atrás, era sobre o potencial. Né? Era sobre essa ideia do potencial aqui. Então, infelizmente, eles... Aí eu peguei a Bíblia, mostrei a Bíblia, Efésios capítulo 4, né? E outras passagens, mas eles jogaram a Bíblia de lado e foram para uma outra igreja para arranjar uma consagração, para serem pastores, para serem...
infelizmente, né? Não tinham vocação para isso, não tinham dom para isso. O dom desses dois que eu estou citando aqui, sem citar nome, era dons de serviço, dos dois. Não era dons da fala, e sim dons do serviço. É uma dessas tragédias, dessas muitas tragédias que acontecem dentro da igreja. Mas para nós aqui o ponto que fica qual é? O ministério é determinado pelos dons. Como eu vou saber como determinar meu ministério? Qual será meu ministério? Descobrindo quais são os seus dons. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9, diz que nós somos salvos ensina, né? Que nós somos salvos pela graça. Agora, versículo 10 diz que nós somos salvos para as obras. Salvo pela graça, salvo para as obras. Ou seja, a gente é salvo pela graça para as boas obras. Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Jesus para fazermos boas obras. Olha isso aqui, preste atenção. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Aqui está falando da salvação pela graça. Agora, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras. Então, Deus nos recriou em Jesus para fazermos boas obras. Agora, quem determina quais são essas boas obras? Olha o final do versículo. As quais Deus preparou de antemão para que nós a praticarmos. Isso aqui é claro como água. Está entendendo? Precisa desenhar? Olha isso aqui. Está dizendo que de antemão Deus já preparou as obras que nós devemos praticar. Isso é ministério, irmão. Ministério é isso, é você praticar as boas obras do jeito e com os dons que Deus te confiou. Então, primeiro Deus escolhe o que você, depois de salvo, vai fazer com a sua vida. Deus escolhe, não é você que escolhe, você descobre. Pegou? Você não escolhe o que vai fazer com a sua vida depois de salvo. Deus já escolheu, você descobre. Amém? Maravilha!